Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. Agora são 13 horas e 20 minutos pontualmente, hora que começa o Redação Hit, edição da tarde. Eu sou o Kleber Werneck e você vai acompanhar comigo as notícias do Brasil e do mundo. E olha só, o governo federal deve liberar o jogo do Tigrinho no Brasil, mas desde que seja em plataformas nacionais. O objetivo é bloquear os sites estrangeiros. O jogo, já vem causando muita polêmica e foi alvo, inclusive, de investigações da polícia. Pessoas já relataram, e a gente sabe muito disso, ter perdido muito dinheiro em apostas. Vamos conferir. O governo acredita que, com alguns ajustes, o Fortune Tiger, conhecido popularmente como Jogo do Tigrinho, pode ser oferecido pelas plataformas de apostas estabelecidas no Brasil. O jogo deve ser adequado à categoria de jogos online prevista na Lei das Bets, que é uma plataforma de apostas. A portaria que regulamenta o segmento deve ser publicada neste mês. A ideia é que o jogo seja bloqueado em sites que ofereçam esse jogo online a partir do exterior. Nesse tipo de jogo, os resultados devem ser definidos de forma aleatória e os jogadores podem ganhar, mas a maior chance é de perder. Para validar se os jogos atendem às condições necessárias, a Lei das Bets previu que todos os jogos passem por certificação de empresas credenciadas pelo Ministério da Fazenda. Uma das portarias publicadas estabelece que as plataformas terão que identificar e fazer classificação de risco dos apostadores e comunicar transações suspeitas ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, órgão do governo federal que atua no combate à lavagem de dinheiro. A Polícia Civil suspeita da hipótese de jogos, como o do Tigrinho, estarem ligados a esquemas de pirâmides financeiras. E nos últimos meses, operações policiais têm mirado influenciadores que divulgam jogos. Em Alagoas, por exemplo, a polícia descobriu uma conta de demonstração que prometia um ganho rápido de R$ 500, que não acontece quando se joga. A suspeita, nesse caso, é de estelionato, o crime de lucrar ilegalmente induzindo alguém ao erro. Olha, e essa é uma notícia realmente preocupante. Como eu já disse aqui no começo, muita gente já perdeu dinheiro. E a polícia, inclusive, investiga um suposto esquema de pirâmide, como a gente viu aí nessa reportagem, nesses jogos de caça-níquel. Então, para falar mais sobre esse assunto, que hoje preocupa toda a família, nós vamos conversar agora com a doutora Michele Santana. Ela é delegada de polícia e também secretária de Segurança de Taboão. Doutora Michele, seja muito bem-vinda. É um grande prazer recebê-la aqui novamente. Eu gosto de entrevistar você particularmente porque você sempre fala a verdade, o que a lei diz, doa quem doer, não é isso, doutora? Boa tarde, Kleber. Boa tarde a todos os telespectadores. Obrigada pelo elogio. Eu acho que eu sou uma pessoa do povo e a gente tem que se preocupar com as pessoas, né? A primeira coisa que a gente precisa, falando de uma forma mais popular, é entender o que é um jogo de azar. O jogo de azar é aquilo que a gente conta com a sorte. Então, se aquele jogo, como o jogo do bicho, jogo de maquininhas ou o jogo do tigrinho, contar com a sorte, ali, pela lei de contravenção penal, nós estamos diante de um tipo que se adequa ao crime de contravenção penal. Mas, além disso, o que a gente tem que pensar? Por que uma pessoa fica viciada? Existe a parte criminal e pessoas sendo afetadas. Isso é um vício, né? A gente tem vício de ficar no celular, a gente tem vício de ficar na internet, nós temos alguns vícios. Quando esse vício se torna maior que a pessoa, isso é preocupante, porque pessoas de baixa renda que ficam ali, às vezes, ociosos no aparelho celular e vê uma chance, uma possibilidade de auferir alguma vantagem, essa pessoa pode estar sendo, sim, captada, que é o interesse do jogo, captar pessoas para que quanto mais pessoas joguem, mais lucros ocorram. O que me causa, assim, um pouco de estranheza é porque que após o trabalho, parabéns aí à Polícia Civil de outros estados, aqui a nossa Polícia Civil também de São Paulo, e no caso aí de outro estado, a partir do momento que deu essa publicidade e ganhou notoriedade, houve uma determinação,
do órgão do Poder Executivo de pedir uma portaria agora visando regularizar isso. Então, nós, todos como sociedade, imprensa, precisamos fiscalizar e estar em cima. Porque não se trata só da parte criminal. Eu posso enumerar aqui para você alguns crimes. Contravenção penal, crime de menor potencial ofensivo, crime contra a economia popular, estelionato, que hoje depende da representação da vítima, porque muita gente fala, é estelionato, mas para a condição de procedibilidade da ação penal, precisa de representação da vítima. E muitas vezes as pessoas registram um boletim de ocorrência de estelionato e acham que ali já deu o pontapé inicial para a investigação, mas não. Além disso, precisa da representação dela. E nesse caso, né, você vê que é uma forma de captar valores altos, que a propagação disso se dando por meio de plataformas digitais, por influencers, pessoas que têm carisma em conquistar aquela pessoa, participar, né, e entrar ali no seu próprio celular, porque é incrível, né? A captação faz com que a própria pessoa entre no seu celular e ela mesma jogue, né? É interessante essa pauta e a gente não pode menosprezar, porque além desses crimes de menor potencial, né, ou médio, a gente pode estar diante de uma organização criminosa, que são pessoas que se organizam de forma ordenada, e aí o crime também é mais grave, caindo até na lavagem de dinheiro. Só que assim, a parte criminal, a gente pode aqui dizer o tipo penal, mas a gente tem que estar preocupada com a pessoa que se vicia, como tantas outras de outros jogos, só que agora é uma forma eletrônica. Doutora, foi brilhante aí esse alerta, muito importante esse alerta que você acabou de fazer. E a justificativa para autorizar, né, o funcionamento desse tipo de plataforma, desse tipo de jogo, é o princípio da aleatoriedade, ou seja, uma probabilidade matemática, como você disse, um jogo da sorte. Mas o grande problema dentro aí desse raciocínio é que não tem fiscalização, não é, doutora? Por exemplo, se um jogo for programado para o apostador perder, se for um jogo viciado, não há uma fiscalização que combata isso. Outra coisa também é na divulgação. Muitos influencers hoje estão ganhando muito dinheiro para divulgar. E no vídeo, na imagem, eles sempre aparecem ganhando, como se fosse fácil ganhar. Tudo isso tem que ser bem fiscalizado, não é, doutora? Porque a fiscalização é difícil. Vamos falar a verdade, somos pessoas leigas, né? As pessoas mais jovens, às vezes, têm mais facilidade em compreender e manusear até um aparelho celular ou um software. É óbvio que a fiscalização, qual seria o órgão responsável? Qual seria o software responsável? É necessário, acho que, um estudo prévio, e para que, se for o caso, até com audiências públicas, para que a sociedade civil participe e órgãos que têm competência para dizer o que é bom ou o que é ruim, para que nós não ficamos, para que a gente não fique vendido. Porque amanhã é a minha avó, amanhã é minha tia. Então, qualquer pessoa pode estar ali sendo cooptada, né? Porque, como você bem colocou, Kleber, a captação por meio daquela pessoa, no caso os influencers, mostrando a credibilidade daqueles, o que a pessoa, ou um ídolo, ela fala, olha, se o meu ídolo tá assim, no ápice, ganhando, lucrando, eu também posso. E o que acontece no jogo de azar? Eles ganham, é natural que ocorram os primeiros ganhos, de valores até baixo e médio, para que a pessoa continue consumindo aquele material, né, no caso na forma eletrônica, por jogos online, qualquer forma de jogo online, e aí fica aquele ciclo vicioso. O que acontece com aquele ciclo vicioso? Né? E a moeda digital, né? Vai ser descontado da minha conta bancária? Como que vai ser, né? Porque a gente está vivendo uma era digital, jogos digitais, moedas digitais. É preciso, sim, ter a formalidade e também a certeza de que nós estamos fazendo aquilo por um livre-arbítrio. Eu tenho livre-arbítrio para escolher jogar ou não, mas de que forma isso vai me beneficiar ou atrapalhar? É uma questão de ordem pública na sociedade.
né? A gente não podemos ser egoístas. O que me causa estranheza mesmo é que, repentinamente, em razão das operações policiais, quererem, no caso, trazer regramentos para trazer a licitude dos jogos neste momento. Tá certo, então, doutora. É por isso que eu gosto da sua participação, trazer, né, esse alerta, porque você está assumindo aí o papel da mãe de família, do pai de família, que com certeza se preocupam muito e tendo a autoridade policial, o conhecimento da lei e também a experiência de quem já combateu muito aí o crime organizado. Então, eu agradeço muitíssimo a sua participação. Nós acabamos de conversar com a doutora Michele Santana, ela que é delegada de polícia, né, e também secretária de segurança de Taboão. Doutora, mais uma vez, muito obrigado aí por essa brilhante participação. Muito obrigada a todos. Conte sempre com a minha singela participação aí no programa. Muito obrigada. Grande abraço. Como a própria doutora falou, né, a delegada, essa também é uma questão de saúde pública. E para fazer uma análise completa sobre esse assunto, nós também vamos conversar com uma especialista da área da saúde, já que o jogo, como a gente disse, também pode ser considerado um vício, um problema de saúde. E para falar mais sobre esse assunto, nós vamos falar agora com a doutora Beatriz Brandão, ela que é psicóloga. Boa tarde, doutora, seja muito bem-vinda. É um grande prazer também tê-la aqui no nosso jornal. Agradeço muito o convite, espero que eu possa contribuir. Doutora, a gente acabou de ouvir aí uma delegada, agora eu quero saber do ponto de vista médico. O jogo pode ser considerado, né, um vício tão forte e perigoso quanto as drogas ou o álcool, por exemplo? O que acontece no vício? O nosso organismo ele tem um sistema de recompensa através de um neurotransmissor que se chama dopamina. Ela dá essa sensação de alegria, de felicidade. Quando a gente vai praticar alguma coisa que vai dar essa dopamina, ela cada vez mais vai ficando mais necessária, né? A questão de eu preciso de mais, ela vai se tornando biológica e psicológica, né, dentro do aspecto. Aí você pode perguntar, mas por que as pessoas vão sendo mais suscetíveis aos vícios? Os vícios, eles vão aparecer, né, de uma deficiência, uma necessidade multidisciplinar da pessoa. Não necessariamente ela precisa estar ali se sentindo mal, mas talvez com tédio, talvez uma questão de querer mudar dos jogos, preencher algo que não está sentindo ali, que é muito bem. O vício, ele entra como se fosse uma muleta para essa pessoa e ela acaba sofrendo várias áreas da vida dela através desse vício. E o vício, ele vai criando uma resistência biológica, né? Então, cada vez mais é necessário para ela retomar o vício, se alimentar. Importantíssimo esse alerta. Como eu disse na primeira entrevista e repito agora, é um programa voltado para as famílias. E hoje esse jogo invadiu. Qualquer coisa que você mexe no celular aparece essa propaganda. Então eu peço que você agora dê uma orientação para os pais e mães, principalmente, que nos assistem. Ao perceber que uma pessoa está descontrolada ou a própria pessoa começa a perder essa noção da realidade, quais os primeiros passos que devem ser adotados e qual o tratamento indicado? Isso é muito importante, a sua orientação. Existem 3 fatores importantes, né? A pessoa realmente acredita que ela vai conseguir alguma coisa por causa da programação comportamental intermitente que o jogo apresenta, as cores apresentadas, os estímulos sensoriais, então isso faz com que a pessoa realmente tenha a crença de que ela vai conseguir. Ao perceber que a pessoa está no celular, está começando a pedir dinheiro emprestado, começou a vender alguns itens, a família pode intervir, né, de uma forma acolhedora, trazendo para essa pessoa, oferecendo ajuda, né? Nunca tentando acusar, porque aí isso faz com que a pessoa se feche. Normalmente, quando tem vício, esconde esse vício e não reconhece. Então, é importante observando o comportamento, observar alguma questão financeira, alguma questão de está dormindo mais tarde, e aí sim trazer a conversa com a pessoa. O tratamento do vício, ele é um tratamento um pouquinho mais complicado, porque a
pessoa precisa estar disposta, né? Então, a família precisa ter uma rede de apoio, essa pessoa precisa confiar nessas pessoas e precisa procurar ajuda psicológica para poder fazer o tratamento do vício, tá? O joguinho do Tigrinho acaba realmente viciando mais porque ele está muito acessível, né? Ele está no celular. Tá certo. Então, é importante a gente pensar que a família precisa dar esse apoio. Tá certo. Nós acabamos de conversar aí com a doutora Beatriz Brandão, ela que é psicóloga. Doutora, muito obrigado pela sua participação e com certeza essas orientações, essa análise é muito preciosa, é muito importante ter contato com uma profissional como você que pode dar esse tipo de informação. Mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigada, boa tarde. Boa tarde. Aqui assim, jornalismo dinâmico e sempre com a presença de especialistas. Agora, então, a gente muda de assunto porque agora é hora de mostrar o que viralizou na internet. Vamos ver, então, os vídeos que são destaque nesta sexta-feira. E olha só, então, nós vamos mostrar agora a história de um verdadeiro herói. Olha só, um policial que salvou a vida de um bebê de 9 meses após ele engasgar. Vamos conferir? Um bebê de 9 meses foi salvo por um policial militar na noite da última terça-feira, após se engasgar com um pedaço de plástico. O caso ocorreu em São José do Rio Preto, São Paulo. No vídeo, é possível ver quando o carro chega com a mãe Sabrina, desesperada na frente do Centro de Policiamento do Interior, e ela desce com a criança no colo, pedindo ajuda. O policial militar Oliveira sai de dentro da cabine e pega a criança para fazer a manobra de desengasgo. Enquanto ajuda o bebê Miguel, o policial tenta acalmar a mãe e, logo após, o bebê solta o pedaço de plástico pela boca. O homem que levou a mulher até o CPI informou que estava na casa da cunhada, quando ouviu a mãe da criança pedindo ajuda para desengasgar o bebê de 9 meses. Depois do ocorrido, a mãe foi orientada pelos policiais a ir até a unidade de pronto atendimento do Tangará. Olha, e sabe o que me chamou a atenção nesse vídeo? O desespero da mãe. Então o policial tinha que resolver 2 problemas: acalmar a mãe e salvar o bebê. E ele fez as 2 coisas e, graças a Deus, a vida dessa criança está salva. Nossos parabéns, como a gente disse no começo, para esse verdadeiro herói. E olha só, vamos mudar de assunto agora para falar que a tecnologia está acabando com as famosas histórias de pescador. Um grupo pescou um peixe que estava entalado com uma iguana. Dá para acreditar nisso? E eles conseguiram salvar o animal. Confere comigo. Os pescadores com certeza ficaram contentes ao perceberem que fisgaram uma grande pirarara, um peixe muito desejado na pesca esportiva. Mas eles não esperavam que o animal carregava o seu almoço. O peixe tentou engolir uma iguana, quase o dobro de seu tamanho. O peixe ficou se debatendo de barriga para cima, e graças aos pescadores, ele sobreviveu. É possível ver nas imagens que o peixe ficou ferido e sangra bastante. Depois de muito trabalho, os pescadores retiraram a iguana e soltaram a pirarara novamente na água. É por isso que aquele conhecido ditado popular diz: o peixe morre pela boca. Mas esse aí acabou dando sorte, se livrou da iguana e também dos pescadores. E olha só que imagem impressionante que nós vamos mostrar agora. Um jato de guerra caiu e explodiu. Isso aconteceu durante um treinamento na Polônia. Acompanha comigo. Um jato de guerra das Forças Armadas da Polônia caiu durante exercícios militares nesta sexta-feira. O vídeo divulgado nas redes sociais mostra o momento em que a aeronave perde o controle e explode ao se chocar com o solo. O caso aconteceu em uma base militar da cidade de Gdynia, na costa báltica da Polônia, de acordo com a imprensa polonesa. Sites locais afirmaram que o piloto conseguiu se ejetar da aeronave antes da explosão, mas não se tem informações sobre seu estado de saúde. E nem toda a tecnologia evitou esse terrível acidente. A gente lamenta pela vida aí das pessoas envolvidas. E olha só essa outra imagem que está repercutindo bastante na internet. 2 motoristas se envolveram em uma discussão de trânsito que parecia comum. O problema é que um desses motoristas estava com um ônibus e usou o veículo para amassar o outro carro. Veja comigo. Um motorista de ônibus bateu de propósito no carro de um vizinho durante uma briga no Jardim Zaira, em Mauá, na Grande São Paulo. Na imagem, é possível ver que o condutor acelera o ônibus em direção ao carro, que fica danificado. Depois,
Ele dá ré e vai embora. A Secretaria da Segurança Pública informou que a confusão ocorreu na manhã da última quarta-feira entre dois vizinhos, de 50 e 65 anos. Segundo o boletim de ocorrência, tudo começou porque o morador pediu para o outro não estacionar o ônibus na frente da sua garagem. Conforme o boletim, os dois foram até a delegacia, onde apresentaram suas versões dos fatos. O caso foi registrado como lesão corporal, dano e ameaça no 4º DP de Mauá, que solicitou perícia no carro danificado e exames de IML aos dois envolvidos. Sinceramente, um motorista como esse não tem condição psicológica de dirigir um ônibus. Se ele fez isso por causa de uma briga de trânsito, imagina se tivesse passageiros dentro. Bom, vamos mudar de assunto agora para falar de saúde. Aliás, com alerta para muita gente, para todo mundo, né? Afinal, o Brasil registrou, olha só, mais de 45 mil casos confirmados de síndrome respiratória aguda grave neste ano. E a chegada do frio e o tempo seco só aumentam esse risco. E por isso, né, é muito importante a gente se vacinar contra a gripe. E nós vamos conversar agora com a repórter Lilian Reck. Ela está em um posto de vacinação lá na cidade de Dourados, no Mato Grosso do Sul. E ela vai agora trazer mais informações para a gente. Lilian, boa tarde, seja muito bem-vinda. É um grande prazer recebê-la aqui no nosso jornal. Boa tarde, Kleber. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Isso mesmo, as síndromes gripais, elas estão cada vez mais frequentes, principalmente nessa época do ano, onde o período do inverno acaba aí acometendo as pessoas com essas síndromes. Só essa semana, aqui no nosso estado, uma mulher de 105 anos em Campo Grande e uma outra de 75 anos aqui em Dourados morreram vítimas de gripe. E o caso delas duas, ambas tinham comorbidades. E para falar mais sobre esse assunto, eu estou aqui com o Devanildo, que é o diretor de Vigilância em Saúde aqui do nosso município. Devanildo, a que se deve esses casos, né, esses agravantes, principalmente nos idosos, né, que são os mais acometidos com essas síndromes? Boa tarde, Lina. Boa tarde a todos. E, de fato, nessa época do ano, a gente tem um maior número de casos. A gente chama de doenças sazonais. Então, esse grupo, principalmente de pessoas idosas, pessoas com comorbidades, gestantes, puérperas, são os grupos mais vulneráveis para adquirir essas doenças nessa época. Principalmente a gente está falando de influenza e da Covid. Né? Então, realmente nessa época do ano aumenta muito o número de casos, principalmente os casos graves que a gente vê aí os hospitais lotados, né, com a lotação aí dos leitos de UTI bastante completas, com esses casos de internação por essas doenças. Agora, com relação aos mecanismos de prevenção, né? São grupos que são considerados aí, que estão no limite da faixa etária para a imunização, né? Essas pessoas estão comparecendo aos postos, às unidades básicas de saúde para se imunizarem? Então, posso falar aqui pela realidade que a gente conhece no município de Dourados. A gente abriu a campanha, né, assim como o calendário nacional, no dia 23 de março. E depois a gente foi acompanhando, né, e atingimos aí em torno de 27% da nossa meta. Apesar das vacinas estarem disponíveis em todas as unidades de saúde, inclusive nessa unidade onde nós estamos, a gente vê uma procura ainda muito baixa dessas vacinas, que é um meio da gente se prevenir em relação a essas doenças, a Covid e a influenza. E a gente está na região centro-sul do país e esses casos de síndromes respiratórias, comparados com outra região, estavam estáveis. A que se deve essa estabilidade? Então, aqui no Dourados a gente percebe nas últimas semanas uma certa elevação dos casos, tanto de síndrome respiratória comum como os casos graves. Né? Então a gente tem acompanhado nas últimas semanas, a gente teve aqui, de casos de síndrome respiratória aguda grave, 35 casos, inclusive um óbito recente que a gente tem de uma pessoa, apesar de com comorbidade, mas a gente teve óbitos em relação a isso, né? E de uma criança também. Com relação a essa situação toda, a orientação, né? A gente sabe que a partir de agora nós entramos no mês mais frio do ano, estamos aí com temperaturas bem baixas, não só aqui na nossa região, mas em todo o Brasil, né? Um frio intenso. Esses números, existe risco de aumentarem, não só no público idoso, mas também nas crianças, como você acabou citando? Sim, de fato existe. Como eu disse no início, a gente tem essas doenças sazonais. Então, essa época do ano é a época propícia para a gente ter esse tipo de doença.
Então as pessoas precisam, de fato, procurar fazer a sua vacina, né, ter os cuidados com a higiene de mãos, né, procurar manter a sua imunidade com padrão de sono, alimentação, para evitar, né, ou procurar evitar se contaminar com esse tipo de vírus. Qual a orientação, Devanildo, só para a gente finalizar, dessas pessoas que querem, né, escapar da gripe, escapar aí da Covid? A gente teve na época da pandemia toda aquela orientação com relação à higienização das mãos, evitar lugares aglomerados, enfim. Então, assim, qual que é a orientação para a gente tentar escapar, né, da contaminação por esses vírus? Bem, as orientações são as mesmas de sempre, isso não muda, né? É importante lembrar que toda pessoa com sintomas respiratórios, ela procure, né, evitar esses locais fechados para não transmitir para outras pessoas. E se tiver que frequentar, use uma máscara, né? Procure o atendimento médico para saber, tentar entender qual é a doença que está cometendo, né? Então, são cuidados que a gente precisa ter consigo mesmo, né, e com a comunidade, porque são doenças transmissíveis. Se a gente não tiver cuidado, a gente não quebra a cadeia de transmissão. Agradeço as suas informações, Devanildo. Kleber, só para a gente ter aí base, no primeiro semestre de 2024, nós tivemos 45% dos casos registrados no país de resfriados, 19% de Covid e 19% de influenza. Eu volto contigo no estúdio. Olha, Lília, muito obrigado aí pela sua participação. Esse é um problema muito importante nessa época do ano, e essa prestação de serviço que você trouxe aí, com certeza vai ajudar muita gente. Bom, olha só, por falar em frio, né, quem sofre muito nessa época do ano são os moradores de rua, com certeza. E essa população em situação de rua tem aumentado muito na cidade de São Paulo. Olha só, um levantamento apontou que mais de 80 mil pessoas estão nessa condição. Vamos ver. No mês passado, a cidade de São Paulo atingiu o total de 80.369 pessoas vivendo em situação de rua. Segundo o levantamento conjunto do Observatório Brasileiro de Políticas Públicas com a População em Situação de Rua, da Universidade Federal de Minas Gerais, o número de moradores de rua aumentou em 24% em relação a dezembro do ano passado. Na época, o levantamento contabilizava o total de 64.818 pessoas nessa situação pelas ruas da capital paulista. Os números são extraídos do Cadastro Único, que é a base de dados do governo federal, atualizados pela Prefeitura através dos Centros de Referência em Assistência Social. Segundo os dados, o estado de São Paulo soma o total de cerca de 126 mil moradores em situação de rua, nos 645 municípios. Nesse caso, a alta é de 18% em relação aos dados de dezembro do ano anterior, quando esse total era de quase 107 mil pessoas. Os números nacionais também avançaram nos últimos 6 meses, de acordo com o levantamento. Em todo o Brasil, já são mais de 300 mil pessoas vivendo em situação de rua. Segundo os dados do CadÚnico, em dezembro de 2023, esse total era de quase 243 mil pessoas. Os pesquisadores acreditam que o aumento expressivo nos registros de pessoas em situação de rua se deve tanto ao fortalecimento dessa base de dados como porta de entrada e principal acesso às políticas sociais no país, como o programa Bolsa Família, benefício de prestação continuada e outros programas sociais, além da insuficiência de políticas públicas estruturantes voltadas especificamente para essa população, como moradia, trabalho e educação. Olha, e agora uma notícia importante para os aposentados e segurados beneficiários do INSS. O Instituto Nacional do Seguro Social afirmou que vai acabar com o atendimento por videochamada, o atendimento remoto, a partir de agosto. O modelo foi adotado durante a pandemia de Covid-19 e os funcionários não gostaram nada dessa ideia e ameaçam entrar em greve. O presidente do Instituto Nacional do Seguro Social, Alessandro Stefanuto, explicou que como o atendimento do órgão é feito principalmente para pessoas mais velhas ou então em situação de vulnerabilidade, o modelo presencial é mais eficaz. Em documento oficial, o presidente disse que a mudança não será realizada de forma brusca. Ele pediu que sejam apresentados planos de desmobilização do trabalho remoto das unidades que compõem a administração central, a partir de 1º de agosto. Mas deve ser definida também uma porcentagem máxima de autorização para o trabalho remoto em cada unidade. Os servidores dizem que faltam equipamentos para o trabalho presencial e que seria necessário um investimento antes da iniciativa. Também alegam que o home office praticamente dobrou a produção
e foi fundamental para a redução da fila de espera. Já o presidente do INSS citou os benefícios do serviço cara a cara com a população, pois o público atendido pelo INSS é de pessoas mais simples e que muitas vezes não conseguem acessar os serviços virtuais. Stefanuto ainda argumentou que intermediários tendem a se aproveitar da redução do atendimento presencial para aumentar o assédio sobre os segurados. A Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Saúde, Previdência e Assistência Social notificou o governo sobre a possibilidade de uma greve a partir de terça-feira. A paralisação vai abarcar tanto os trabalhadores que atuam de forma presencial nas cerca de 1.600 agências, quanto aqueles que estão em home office. A paralisação pode prejudicar serviços como a concessão de aposentadorias e as análises de auxílio-doença, além de afetar o plano de reduzir a fila de espera do INSS para 30 dias até o fim do ano. Além disso, há potenciais impactos sobre o pente fino em auxílios, via revisão de dados e cadastros. E vamos falar de economia agora com outro assunto que interessa para você, trabalhador. Isso porque o prato feito, o famoso PF, está custando mais caro para o brasileiro. Dos 10 itens que fazem parte aí dessa refeição, olha só, 8 tiveram alta no primeiro semestre de 2024. O preço da carne caiu, mas a batata ficou mais cara. Essas mudanças de preço contribuíram para o popular PF, ou prato feito, ficar mais caro para o brasileiro. Dos 10 itens mais tradicionais do almoço do trabalhador, 8 tiveram alta no primeiro semestre deste ano. O preço da batata inglesa, por exemplo, foi um dos que mais subiu, ficou quase 56% mais cara. O valor é 22 vezes maior que a inflação oficial do país, que registrou 2,48%. Por outro lado, a alcatra registrou queda de quase 4% no período. Os dados têm como base o resultado do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo de junho. O levantamento mostrou que, no acumulado dos últimos 12 meses, a taxa ficou em 4,23%, encostando no teto da meta estabelecida pelo governo, 4,5%. Liderando o ranking de vilões da inflação do prato feito, a batata inglesa registrou, no acumulado dos últimos 12 meses, alta de quase 70%. Em segundo e terceiro lugar, fechando o trio mais caro da lista, outros 2 itens do mesmo grupo. A cebola encareceu 77%, enquanto o tomate teve alta de 20%, também em 12 meses. Já o feijão carioca registrou crescimento de 0,32%. E o feijão preto ficou 5,5% mais barato neste ano. No acumulado dos últimos 12 meses, o feijão carioca recuou 17,5%, enquanto o feijão preto encareceu 4,70%. No ano, o grupo carnes ficou quase 3% mais barato. A alcatra teve queda de quase 4%. Em 12 meses, a alcatra barateou ainda mais, ficando quase 7% mais em conta. E agora é hora de falar de esportes aqui no Jornal da Tarde, né? Na edição da tarde do Redação Hit. Quem está aqui comigo no estúdio, aqui ao meu lado, é o Fernando Jesus, que vai trazer para a gente as notícias do esporte. Boa tarde, Fernando, seja bem-vindo. E eu queria já começar perguntando para você sobre aquele caso que a gente mostrou aqui ontem do jogador, um caso, aliás, impressionante e revoltante também. Um jogador que levou um tiro dentro de campo, isso que aconteceu no Campeonato Goiano, não é mesmo? Segunda divisão. Exatamente, Kleber. Boa tarde para você e a todos que nos acompanham. Nós mostramos ontem aqui na edição da tarde do Redação Hit as imagens do goleiro do Grêmio de Anápolis. A partida aconteceu contra o Centro-Oeste e após o apito final entre as duas partidas, a polícia militar entrou em campo apontando armas para os jogadores. E o goleiro Ramon Souza, do Grêmio Anápolis, se aproximou pedindo para que abaixassem as armas. E na sequência, aconteceu a fatalidade. E ele foi baleado a queima-roupa. O policial atingiu o jogador na perna com uma bala de borracha e ele ficou gravemente ferido, Kleber. Tá certo. E temos novidades aí sobre o caso? Com certeza. Depois de todo o susto, o goleiro se pronunciou nas redes sociais com boas notícias. Apesar de estar abalado com o que aconteceu,
ele está bem e não corre risco de vida e nem de perder a perna. Vamos conferir. Fala galera, aqui é o Ramon Souza, goleiro do Grêmio Anápolis. Queria passar para agradecer todas as mensagens que eu recebi, todo o apoio que eu estou recebendo. Agradecer também ao Grêmio Anápolis que me deu todo o suporte, a Aparecidense também que está me dando todo o suporte aí para vencer esse momento aqui na minha carreira, que eu nunca imaginei passar, né? É um momento muito difícil em que a gente fica abalado psicologicamente, por não imaginar, né? Eu estava no meu ambiente de trabalho e nunca imaginei que chegaria a esse ponto. Então, agradeço a todos aí e agora é continuar fazendo o que eu sempre faço na minha vida, que é trabalhar para melhorar cada vez mais e voltar a jogar futebol quanto antes. Kleber, e o médico do clube que atendeu o jogador explicou que com a bala de borracha atingindo a perna do goleiro, ele perdeu um pouco de tecido na perna. E com isso ele vai precisar ficar 4 meses afastado dos campos para poder se recuperar melhor, Kleber. Bom, que se recupere rápido e o bom é que está bem de saúde. E, Fernando, esse fim de semana não tem Brasileirão, mas vai ter muito jogo bom aí para você que nos assiste para ver aí no fim de semana, né, Fernando? É isso aí, Kleber. Neste fim de semana teremos 2 finais de competições internacionais. No domingo, às 16 horas, Espanha e Inglaterra vão decidir a final da Eurocopa no Estádio Olímpico de Berlim, lá na Alemanha. Ambas as seleções chegaram na final, vencendo de virada por 2-1. Os espanhóis eliminaram a França e os ingleses bateram a Holanda, com direito a gol no fim do jogo de um herói improvável, o centroavante Ollie Watkins. E a Espanha busca se isolar como a maior campeã do torneio, visto que está empatada com a Alemanha com 3 títulos cada. Já a Inglaterra busca o título inédito, pois só chegou à final uma vez em 2021, quando perdeu nos pênaltis para a Itália. Também no domingo, às 21 horas, acontece a final da Copa América. O duelo entre Argentina e Colômbia ocorre lá no estádio Hard Rock Stadium, em Miami. A atual campeã argentina tomou apenas um gol em toda a sua trajetória na competição. Dona de 15 títulos, ela busca o bicampeonato. E a Colômbia, por sua vez, não chegava a uma final há 23 anos, quando conquistou o seu único título em 2001. Infelizmente, a seleção brasileira não chegou na final da Copa América, Kleber. Mas com certeza estaremos acompanhando esses 2 grandes jogos do final de semana. Tá certo, então tem jogo aí para todos os gostos. Então, Fernando, eu agradeço muitíssimo a sua participação e desejo um ótimo final de semana para você. Igualmente, Kleber, um ótimo fim de semana e um grande abraço. Tá certo. E olha só, agradeço também a sua companhia, você que acompanhou essa edição da tarde do Redação Hit, não é de São Paulo. Fique agora, então, com a sua programação local. Muito obrigado pela audiência e até segunda-feira.